Antes de começar, se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo. A escuridão da madrugada era cortada apenas pelos faróis que rasgavam a estrada deserta. O silêncio foi interrompido pelo rádio da viatura, um alerta sobre um Lamborghini preta em alta velocidade. Javer, experiente e incansável, acelerou sem hesitar. Ele sentia o peso da noite sobre os ombros, como se aquela perseguição fosse mais do que apenas um chamado rotineiro. Os pneus cantavam no asfalto molhado enquanto o velocímetro da viatura subia rapidamente. O carro de luxo, imponente e ameaçador, parecia desafiar qualquer autoridade. Javer não tirava os olhos da estrada, sua respiração firme, seu instinto aguçado. Ele sabia que, para alcançar alguém dirigindo um carro daqueles, precisaria ser rápido e estratégico. Aproximando do carro, ele viu a placa do veículo e sentiu uma sensação estranha no peito. Aquela perseguição não era apenas trabalho. Era o começo de algo muito maior. Após minutos de perseguição intensa, Javer finalmente conseguiu parar a Lamborghini em uma curva perigosa. As luzes da viatura refletiam na lataria negra do carro enquanto ele se aproximava com cautela. O motor ainda rugia, como se a máquina estivesse ansiosa para fugir de novo. Javer sacou a lanterna, iluminando o interior do veículo. Seu coração disparou quando viu o rosto do motorista. Ele conhecia aquele homem. Henrique Menezes. O sangue de Javer ferveu. Aquele não era um criminoso qualquer. Era seu antigo vizinho, o homem que por anos fingiu ser apenas um empresário de sucesso, mas que sempre o odiou. Henrique o encarava com um sorriso frio, como se a situação estivesse sob seu controle. Javer sentiu um arrepio. O que Henrique estava fazendo ali? E por que ele parecia tão calmo, como se tivesse esperado por aquele momento? Sem saber, Javer acabava de abrir uma porta para um pesadelo que acreditava ter ficado no passado. Desde a adolescência, Henrique Menezes era cercado por luxo, mas nunca pelo que realmente importava. Filho de um magnata, cresceu sem conhecer a verdadeira afeição das pessoas, apenas o interesse disfarçado por trás de sorrisos falsos. Diferente dele, Javer sempre foi amado e respeitado, alguém que não precisava de dinheiro para ser admirado. Isso corroía Henrique por dentro, transformando sua inveja em um ódio silencioso. Ele via em Javer tudo que nunca poderia comprar: caráter, amizade sincera e um coração que as pessoas seguiam sem hesitação. Com o tempo, a obsessão de Henrique pelo sucesso de Javer se tornou uma sombra em sua vida. Não bastava ser rico, ele queria algo maior. Queria apagar Javer da história, destruir o que o tornava especial. Cada conquista do policial era um lembrete doloroso de seu próprio vazio. E quando Javer formou uma família com Ana, a mulher que Henrique sempre desejou, ele percebeu que sua vingança não poderia ser apenas uma humilhação passageira. Ele precisava arrancar de Javer aquilo que mais o fazia feliz. Foi assim que seu plano começou a tomar forma. Na calada da noite, há 5 anos, Henrique executou um plano da forma mais impiedosa possível. Ele não queria apenas ferir Javer, queria deixar ele quebrado, sem esperança, sem o que mais amava. Usando seus contatos e sua fortuna, elaborou um sequestro perfeito, sem rastros, sem testemunhas. Ana e Valentina desapareceram como se nunca tivessem existido. O mundo acreditou que elas estavam mortas, e Javer foi forçado a conviver com uma dor insuportável, enterrando qualquer esperança de reencontrar elas. Henrique observou de longe o sofrimento de seu antigo rival, saboreando cada lágrima que ele derramava. Mas, ao contrário do que esperava, Javer não se destruiu. Ele se tornou ainda mais forte, mais determinado. A raiva não o consumiu, mas o impulsionou a seguir em frente. Esse era o erro de Henrique, subestimar a resiliência de Javer. E agora, anos depois, naquela noite sombria, eles estavam frente a frente. Mas Henrique não parecia nervoso. Ele sorria. Porque, mais uma vez, tinha preparado o próximo passo de seu jogo perverso. Javer sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao iluminar o interior do Lamborghini. No banco de trás, amarrada e amordaçada, estava uma menina de olhos marejados e rosto pálido. Seu coração disparou quando a reconheceu. Era Valentina, sua filha.
A mesma que ele julgava morta há 5 anos, agora estava ali, viva, assustada, implorando por socorro com o olhar. O mundo de Javert girou. Sua respiração ficou pesada, seu corpo rígido, e sua mente tentava processar o impossível. Como era possível que sua filha estivesse ali? Por que Henrique a mantinha com ele? O desespero deu lugar à fúria. Seu instinto policial dizia para agir, mas seu instinto de pai gritava para arrancar Valentina daquele pesadelo imediatamente. Ele ergueu a arma, apontando diretamente para Henrique, que continuava sentado ao volante, observando ele com um sorriso cínico. Henrique não parecia abalado. Pelo contrário, ele apenas riu, um riso frio e calculado. Você demorou mais do que eu esperava, Javert, disse, como se tudo estivesse sob seu controle. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, nossos caminhos se cruzariam novamente. Seu tom de voz era de um homem que já havia vencido, como se aquele momento fosse parte de um jogo que ele mesmo criou. Javert apertou o gatilho, pronto para acabar com aquilo, mas hesitou. Ele não podia agir por impulso. Se você me prender agora, nunca mais verá sua esposa, continuou Henrique, com um brilho perverso nos olhos. Mas se fizer exatamente o que eu disser, talvez possa salvar ela. Javert sentiu o ódio queimando em seu peito. Henrique não apenas roubou 5 anos de sua vida, mas ainda queria controlar ele. Ele não sabia onde Ana estava. E, naquele momento, percebeu que Henrique tinha planejado cada detalhe daquela noite. Aquela perseguição não foi acaso. Era um convite. Uma armadilha que Javert caiu sem perceber. O suor escorria pela testa de Javert enquanto sua mente tentava encontrar uma saída. Ele tinha Valentina diante de si, viva, mas ainda em perigo. Se prendesse Henrique naquele instante, poderia resgatar ela, mas e Ana? Onde ela estava? Ele não podia arriscar. Cada segundo que passava era um tormento, pois a escolha que precisava fazer era cruel. Prender o homem que destruiu sua vida ou seguir seu jogo para salvar a mulher que ainda amava. Seu dedo ainda estava firme no gatilho, mas suas mãos tremiam de ódio e impotência. Henrique sabia que o tinha exatamente onde queria e aproveitou o momento para se inclinar levemente para trás. O que vai ser, Javert? Provocou. Você sempre gostou de ser o herói, mas heróis também perdem. Javert sentiu os olhos de Valentina sobre ele, suplicantes, confiando que seu pai a salvaria. Ele abaixou a arma. Não podia agir com emoção. Tinha que pensar como um policial, mas, acima de tudo, como um pai. O telefone de Henrique tocou, quebrando o silêncio agonizante. Ele atendeu no viva voz, e a voz do outro lado da linha fez Javert sentir o estômago revirar. Estamos esperando. Se não trouxer a menina, pode se despedir da outra. O ar faltou em seus pulmões. Ana estava viva. Seu coração bateu tão forte que parecia querer sair do peito. Ele não podia duvidar. Henrique não jogava palavras ao vento. Se disse que Ana estava viva, era porque realmente a mantinha refém. Mas por quê? O que ele ganhava com isso? Javert fechou os olhos por um instante, buscando um fio de controle. Cada peça agora se encaixava. Henrique não queria apenas destruir ele, queria ver ele rastejar, se sentir impotente, viver com o medo constante de perder tudo. Hora de dirigir, Javert, ordenou Henrique, jogando as chaves do Lamborghini no colo dele. E não tente nada estúpido, ou minha paciência acaba. Ele queria levar ele até Ana, mas sob suas próprias regras. Javert sabia que estava entrando na boca do lobo. Mas não tinha escolha. O motor do Lamborghini rugia na estrada enquanto Javert segurava o volante com força, sentindo a tensão percorrer seu corpo. Henrique estava ao seu lado, relaxado, como se tudo não passasse de um passeio casual. No banco de trás, Valentina se mantinha em silêncio, seus olhos fixos no pai, confiando que ele encontraria uma maneira de tirar ela daquele pesadelo. O destino era uma mansão isolada, encravada nas montanhas, um lugar que exalava perigo. A chuva começou a cair, fina e traiçoeira, cobrindo a estrada com um brilho escorregadio. O clima parecia refletir o caos em sua mente. Ele precisaria de um plano, mas Henrique não lhe dava espaço para pensar.
Quero ver seu rosto quando reencontrar Ana, murmurou o milionário, com um sorriso torto. Quero que entenda que eu sempre estive no controle. Javert não respondeu. Ele sabia que Henrique queria provocar ele, queria que ele perdesse a razão. Mas não. Dessa vez, ele jogaria com inteligência. Ao chegar à mansão, Javert notou imediatamente os homens armados posicionados nos portões. Henrique não era ingênuo. Ele havia planejado tudo com perfeição. Assim que estacionou, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Estava entrando em uma armadilha. Mas, mesmo sabendo disso, não hesitou. Ele tinha algo mais poderoso do que o medo, a necessidade de salvar Ana. Assim que desceu do carro, Valentina foi puxada brutalmente por um dos capangas, e o sangue de Javert ferveu. Calma, Domingues, zombou Henrique, acenando para que os homens aliviassem a pressão. Ninguém vai se machucar, se você colaborar. Javert cerrou os punhos, sentindo a fúria crescer, mas sabia que precisava manter a cabeça fria. Henrique o queria no controle, queria manipular ele pelo desespero. Ele respirou fundo, olhando para a porta principal da mansão. Atrás dela estava Ana. Se houvesse alguma chance de tirar ela dali, ele teria que jogar o jogo de Henrique, pelo menos por enquanto. A porta da mansão se abriu lentamente, revelando um salão frio e mal iluminado. No centro do cômodo, sentada em uma cadeira de madeira, estava Ana. Seus braços estavam presos por cordas, sua pele pálida denunciava os anos de sofrimento. Javert prendeu a respiração ao ver ela. Por 5 anos, ele imaginou esse momento, sonhou com o dia em que a encontraria viva. Mas agora que estava diante dela, sentia uma mistura de alívio e desespero ao ver o que Henrique havia feito com a mulher que tanto amava. Ana ergueu a cabeça devagar, como se sua força estivesse no limite. Quando seus olhos encontraram os de Javert, lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Eu sabia que você nunca desistiria de nós, sussurrou, sua voz fraca, mas cheia de emoção. Javert deu um passo à frente, mas foi impedido pelos capangas de Henrique, que o empurraram para trás. Bonito, não, disse Henrique, satisfeito com a dor que causava. Você passou 5 anos vivendo sem ela. Agora quero ver como vai suportar perder ela de novo. Javert sentiu seu sangue ferver, mas manteve a postura. Ele precisava entender o que Henrique realmente queria. Você já destruiu minha família. Por que me trouxe aqui? Perguntou, mantendo a voz firme. Henrique riu, cruzando os braços. Porque você precisa ouvir a verdade, Domingues. Ana nunca foi sua. O silêncio tomou conta do ambiente, e por um segundo, Javert acreditou ter ouvido errado. Seus olhos se voltaram para Ana, que balançava a cabeça freneticamente, negando cada palavra. Ele está mentindo, Javert, gritou ela, com a voz embargada. Ele me sequestrou porque nunca aceitou que eu escolhi você. Mas Henrique apenas sorriu, satisfeito por ver o caos se instaurando. Você acha que ela nunca escondeu nada de você? Você realmente acredita que ela nunca esteve ao meu lado? Javert sentiu sua mente girar, mas seu instinto dizia para não cair na armadilha. Henrique estava jogando sujo, tentando plantar dúvidas. Ele precisava se manter firme. O que quer que fosse essa verdade, ele sabia que sua luta ainda estava longe de acabar. Javert sentia o coração martelar no peito enquanto olhava para Ana, buscando em seus olhos alguma resposta. Mas tudo que encontrou foi dor e desespero. Henrique caminhava ao redor deles como um predador satisfeito, aproveitando cada segundo daquela tortura psicológica. Você nunca se perguntou por que nunca encontrou uma pista, Javert, disse ele, com um sorriso venenoso. Foi porque Ana nunca quis ser encontrada. Aquelas palavras eram como lâminas se cravando em seu peito, mas ele se recusava a acreditar. Ele está mentindo, gritou Ana, lutando contra as cordas que a prendiam. Você sabe quem eu sou. Você sabe que eu nunca te abandonaria. Mas Henrique continuava com sua provocação cruel. Ela sempre foi minha, Domingues. Você só ficou com as sobras porque eu permiti. Javert fechou os punhos, tentando conter o ódio que queimava dentro dele. Henrique queria desestabilizar ele, queria fazer ele duvidar de tudo.
Mas não importava o que aquele psicopata dissesse, Javer sabia a verdade. Ele e Ana tinham algo que Henrique nunca teria: amor verdadeiro. Javer não precisava de mais palavras. Sua paciência havia se esgotado. Com um movimento rápido e preciso, ele desarmou um dos capangas de Henrique e o golpeou com um soco brutal no rosto. O caos tomou conta do salão. Ana gritou, Valentina se encolheu no canto, e os outros capangas sacaram suas armas. Henrique recuou, surpreso com a velocidade e a força do ataque. Mas Javer não ia parar. Depois de 5 anos de dor e impotência, ele finalmente estava lutando para recuperar sua família. O tiroteio começou. Javer se lançou para proteger Ana, enquanto os disparos ecoavam pelas paredes da mansão. Ele agarrou uma arma caída e atirou contra os capangas, derrubando um a um. Henrique tentou fugir pelo corredor dos fundos, mas Javer não permitiria que escapasse. Isso acaba agora, gritou, correndo atrás dele. O som de tiros e gritos ficava para trás enquanto ele avançava pelo corredor escuro. Ele sabia que aquele era o momento decisivo. Henrique não podia sair dali. Não depois de tudo que fez. Javer avançou pelo corredor escuro, sua respiração pesada e seus passos firmes, guiados pela sede de justiça. Henrique estava alguns metros à frente, tentando abrir uma porta que dava para os fundos da mansão. Acabou, Menezes. Falou Javer, apontando a arma para seu maior inimigo. Henrique se virou lentamente, erguendo as mãos, mas seu olhar não mostrava medo. Pelo contrário, ele sorria. Você realmente acha que me venceu? Sua voz carregava a arrogância de quem ainda tinha um trunfo guardado. Antes que Javer pudesse reagir, um som metálico ecoou pelo corredor. Henrique apertou um botão no relógio, e segundos depois, uma explosão sacudiu o prédio. O chão tremeu, e uma das paredes desmoronou, criando uma nuvem de poeira e destroços. Javer foi jogado para trás, batendo contra a parede. Tonto, tentou se levantar, mas percebeu que Henrique já estava correndo para escapar no meio da confusão. Com os ouvidos unindo e a mansão começando a ruir ao seu redor, ele sabia que tinha uma última chance de impedir aquele monstro de desaparecer para sempre. Mesmo ferido, Javer se lançou para a frente, ignorando a dor no corpo. Henrique já estava na saída, mas antes que pudesse cruzar a porta, um tiro ecoou no ar. Um grito de dor se misturou ao estrondo da chuva que caía lá fora. Henrique caiu de joelhos, segurando a perna ensanguentada. Javer se aproximou lentamente, apontando a arma para ele. Dessa vez, você não tem para onde correr. A expressão de Henrique mudou. O sorriso cínico desapareceu. Pela primeira vez, ele parecia realmente assustado. A sirene da polícia se aproximava, iluminando a entrada da mansão com luzes vermelhas e azuis. Capangas caídos pelo chão, paredes destruídas, o império de Henrique Menezes desmoronava diante de seus olhos. Ele tentou se arrastar para longe, mas Javer pisou em seu peito, forçando ele a ficar no chão. Você me tirou 5 anos da minha vida. Agora é a sua vez de apodrecer no inferno que criou. A polícia invadiu o local, prendendo Henrique e os sobreviventes. O pesadelo havia acabado. Javer, Ana e Valentina estavam finalmente livres. Enquanto Henrique era algemado e arrastado pelos policiais, Javer finalmente respirou fundo, sentindo o peso de anos de sofrimento começar a se dissolver. Ele se virou e correu de volta para o salão destruído, onde Ana e Valentina o aguardavam. Seus olhos se encontraram, e naquele instante, nada mais importava. Ele soltou a arma e caiu de joelhos, abraçando ambas com força, como se temesse que desaparecessem novamente. Acabou, murmurou, sentindo as lágrimas escorrerem, mas dessa vez, não eram de dor, e sim de alívio. Ana segurou seu rosto entre as mãos, como se precisasse sentir sua pele para acreditar que aquilo era real. Valentina soluçava em seus braços, se agarrando ao pai como se nunca mais fosse soltar. Eu achei que nunca mais ia te ver, disse ela, e Javer fechou os olhos, sentindo o coração se aquecer. Ele jurou que nunca mais permitiria que alguém as tirasse dele. O inferno pelo qual passaram havia terminado,
e, pela primeira vez em 5 anos, eles estavam juntos novamente, sem correntes, sem medo. Apenas uma família. Os dias seguintes foram intensos, mas diferentes de tudo que Javer havia experimentado nos últimos anos. A mídia explodiu com a notícia da queda de Henrique Menezes, o empresário que por tanto tempo usou seu dinheiro para esconder seus crimes. Javer entregou cada prova reunida contra ele, garantindo que seu inimigo nunca mais saísse da prisão. Mas o que realmente importava não era vingança, e sim o futuro. Pela primeira vez, ele podia pensar no amanhã sem medo, sem fantasmas do passado. Apenas na vida que recomeçava ao lado de Ana e Valentina. Ele pediu exoneração da polícia, decidido a dedicar cada segundo à sua família. Não queria mais viver à sombra do dever, queria estar presente, ser o pai e o marido que por tanto tempo foi impedido de ser. Comprou uma casa afastada da cidade, onde finalmente poderia construir a paz que foi roubada. Ana voltou a sorrir, Valentina voltou a ser uma criança. E Javer, depois de anos de dor, soube que não precisava de mais nada. Ele havia vencido a pior batalha de sua vida. E, no final, o amor que Henrique tanto invejou foi exatamente o que o destruiu. O julgamento de Henrique Menezes foi um espetáculo de horror exposto diante do mundo. Cada crime, cada manipulação e cada vida destruída por ele foram revelados sem piedade. Ele tentou usar seu dinheiro e influência para escapar, mas, desta vez, não havia suborno suficiente para salvar ele. As provas eram esmagadoras, e os depoimentos das vítimas, principalmente o de Ana, selaram seu destino. Quando o juiz leu a sentença de prisão perpétua, Henrique finalmente perdeu o sorriso arrogante. Pela primeira vez, ele sentiu o que era estar realmente sozinho. Atrás das grades, seu nome perdeu o peso que um dia teve. Seus aliados o abandonaram, sua fortuna foi congelada, e seu império virou poeira. Henrique tentou se agarrar à raiva, ao desejo de vingança, mas tudo o que lhe restava era o vazio. O homem que passou a vida tentando destruir Javer percebeu, tarde demais, que nunca poderia vencer. Porque Javer não precisava de dinheiro ou poder para ser forte. Ele tinha algo que Henrique jamais teria: amor, família e a certeza de que sua vida nunca seria governada pelo ódio. Os anos passaram, e a dor se transformou em lembrança. Javer, Ana e Valentina reconstruíram suas vidas longe da sombra de Henrique. Em sua nova casa, rodeados pela natureza, encontraram a tranquilidade que tanto buscavam. Valentina crescia cercada de carinho, sem medo, sem cicatrizes que o tempo não pudesse curar. Ana, agora livre, reencontrou sua felicidade ao lado do homem que nunca deixou de amá-la. E Javer, depois de tanto sofrimento, soube que finalmente havia encontrado o que realmente importava. O passado nunca poderia ser apagado, mas não precisava ser recordado. Eles escolheram seguir em frente, não como vítimas, mas como sobreviventes. Em cada amanhecer, em cada risada de Valentina, em cada olhar trocado entre ele e Ana, Javer via a vitória definitiva. O amor venceu, e essa era a maior punição para Henrique. Porque, enquanto ele apodrecia em uma cela fria, Javer vivia. E viver, amar e ser feliz foi a maior justiça que poderia ter. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!